Que tal a gente continuar hoje o nosso papo sobre sexualidade? Então, da outra vez a gente falou a respeito de que a construção, que a nossa sexualidade, a sexualidade de qualquer pessoa, não somente das pessoas com deficiência, é uma construção cultural. Estão lembrados? E falamos também que a visão que se tem das pessoas com deficiência também é uma construção cultural. Ela muda de sociedade para sociedade, ela muda de época para época. Indiquei um livro para vocês, não foi? Espero que vocês tenham lido o livro, porque é muito bacana para a gente ver como que uma marca no nosso corpo pode produzir uma mudança muito grande na forma como a gente interage com as outras pessoas, por causa da visão, dessa visão cultural, da visão que as outras pessoas passam a ter sobre nós mesmos. As pessoas avaliam a nossa competência de acordo com as nossas aparências, não é verdade? E quando a gente tem uma marca mais visível, como por exemplo a marca da amputação, nós podemos vir a ser ainda mais avaliados de acordo com a nossa aparência, não é? Algumas deficiências são invisíveis, mas quando a deficiência é visível, então fica muito claro para a pessoa o nosso rótulo. Não é assim? Lamentavelmente. Mas, para começo de conversa, eu acho que a gente precisa lidar com a realidade. Não é mascarar a realidade que vai fazer a nossa vida melhor. Mas também é verdade que assim como você questionamos essa construção social, assim também muita gente tem questionado. E isso é muito bom, porque dá a nós a oportunidade de sermos mais espontâneos, mais verdadeiros, mais honestos com relação à nossa forma de pensar, à nossa forma de sentir. E aí a gente vai ser mais autêntico. E vou dizer uma coisa para vocês. Não sei, são poucas coisas na vida melhores ou tão boas quanto a gente ser autêntico. É uma coisa muito boa a gente poder interagir com outras pessoas com base na autenticidade, e que todos nós temos muito para poder aprender a respeito disso. A gente aprender a se conhecer e a se amar como e também aprender a valorizar o outro pelo que ele é e não pelo que ele aparenta. Voltando a falar de sexualidade, porque na verdade isso tudo está envolvido, né? Sexualidade é algo muito amplo, não se resume a apenas uma relação sexual, e muito menos ainda uma relação genital, né, de órgão sexual com órgão sexual. E aí hoje eu quero falar a respeito de será que uma deficiência física me impede de namorar? Será que uma deficiência física me impede de ser atraente para outras pessoas, de despertar o tesão na outra pessoa, ou eu mesmo sentir tesão por outras pessoas? Não impede, com certeza não impede. Nenhuma deficiência impede. A questão está mais relacionada, como a gente já conversou a respeito, a forma como eu me vejo, a forma como eu vejo as outras pessoas. Se eu acho que a outra pessoa não vai se sentir atraída por mim, então ela não vai mesmo. Então realmente ela não vai. Mas nada impede que uma pessoa se sinta atraída por uma pessoa que sofreu uma amputação de um membro, por exemplo, né? Eu não sofri uma amputação, eu sou cadeirante, eu tive uma mielite transversa e tenho paraparesia de membros inferiores por conta da mielite transversa. Eu não estou na pele de vocês, mas eu acho que tenho autoridade para falar, porque eu também tenho o corpo marcado pela diferença.
embora seja outro tipo de diferença, mas eu sinto na pele o que é a outra pessoa me olhar e achar que eu não sou capaz de algo, qualquer coisa que seja, por causa daquela diferença marcando o meu corpo. Mas eu sei do que eu sou capaz, não é? E foi muito importante na minha formação. Eu tive uma deficiência com 5 anos e meio, então eu entrei na adolescência com essa deficiência. E eu garanto para vocês, porque aí eu posso falar de cadeira mesmo, não é fácil passar por uma adolescência como pessoa com deficiência, porque a adolescência é aquela época em que a gente mais está preocupada com a imagem da gente. Mas eu tive pais que nunca me trataram diferente de outra pessoa pelo fato de ter uma deficiência. Nunca acharam que eu era diferente de outras pessoas. Minha mãe sempre falava comigo e falava com as outras pessoas que questionavam, né? Porque as pessoas falam tanta bobagem. Por exemplo, eu tinha uma vizinha, quando eu era criança, que falava assim comigo: Laura, você tem que se esforçar muito para você voltar a andar, para você sarar. Assim que as pessoas falavam naquela época, né? Porque senão como que você vai arrumar marido? E aquilo assim, eu não falei nada, porque eu fiquei tão assustada com aquela afirmativa, porque eu sabia que tudo era mais difícil para uma pessoa que tinha uma deficiência física. E, inclusive, além de ter deficiência física, eu era uma pessoa muito pobre, de família muito pobre, economicamente falando, né? Porque a minha família era muito rica de valores, era muito rica de um monte de coisa, mas economicamente era muito pobre, então eu não entendi direito aquilo. Mas era interessante que a minha mãe sempre falava assim comigo: Laura, a sua deficiência nunca vai impedir homem nenhum de se interessar por você. E eu cresci acreditando, mesmo. Não vou falar que eu não tinha vergonha do meu corpo, que eu não me sentia pior do que as outras adolescentes, depois as outras mulheres, que tinham um corpo mais bonito e que faziam maior sucesso por causa do corpo. Mas, de fato, a minha mãe tinha razão. Eu nunca deixei de namorar, eu nunca deixei de me apaixonar, os homens nunca deixaram de se sentir atraídos por mim. Claro que vários homens não se sentem atraídos por mim, nunca se sentiram atraídos por mim. Mas é claro também que outros se sentiram atraídos por mim. E o mais importante para uma pessoa se sentir atraída por outra pessoa é a pessoa ter uma interessância, né? Aquela pessoa ser interessante, ela ser atraente em todos os aspectos. E mesmo que o corpo dela seja diferente, porque na nossa sociedade, quando as coisas são um pouco diferentes, elas despertam meio que assim uma desconfiança, simplesmente pelo fato de serem muito diferentes. E às vezes até aversão, porque é muito estranho, né? Até tempos atrás a gente falava que a outra pessoa tinha um defeito físico, não é? Faz pouco tempo que a gente deixou de falar isso, e mesmo assim muita gente ainda fala: fulano não é normal. Então, será que alguma pessoa vai querer namorar com uma pessoa que não é normal? Olha como que a sociedade nos vê e às vezes como nós mesmos nos vemos. Porque quando a gente sofre um acidente na idade adulta, a gente já tem toda uma visão de mundo. E às vezes a maior dificuldade para a gente interagir com outras pessoas, para poder namorar, para poder ter uma relação sexual, tá na gente mesmo, na visão que a gente tem de mundo, porque de repente o acidente, a amputação, me pegou com uma visão de mundo formada. E aí? Se eu já pensava que as pessoas com deficiência eram pessoas muito estranhas, eram pessoas deformadas, então é assim que eu vou me ver, mesmo que eu não admita isso. Então a gente vai ter que trabalhar a própria visão
e aprender a se achar atraente, aprender a se amar do jeito que a gente é. É claro que eu vou me cuidar, é claro que eu posso ter um cabelo bonito, uma pele bonita, eu posso me maquiar, eu posso colocar um acessório, eu posso andar bem vestido, como qualquer pessoa, com deficiência ou sem deficiência. Isso tudo vai fazer de mim uma pessoa que se sente mais atraente. Mas são coisas que precisam ser trabalhadas para que na hora que a pessoa tentar se aproximar de mim, eu não achar que ela tá com pena de mim. Porque às vezes a gente fica com pena da gente e acha que a outra pessoa talvez esteja com pena da gente também. Vamos trabalhar nisso essa semana e aí eu volto da próxima vez falando de novo sobre sexualidade, falando que tudo que gira em torno da sexualidade, porque tudo, gente, não vamos nos enganar, tudo, ter um orgasmo, sentir prazer, tudo isso tá relacionado com a forma como a gente se vê. Bacana? Se vocês tiverem perguntas, deixem aí nos comentários. Me mandem através de mensagem direta, tá bom? Eu tô à disposição para a gente conversar sobre aquilo que for mais importante para as nossas vidas. Eu sou Laura Martins, o meu blog é o Cadeira Voadora, www.cadeiravoadora.com.br. Um grande beijo, que a gente se sinta cada vez melhor na nossa pele, cada vez mais atraentes.